Continuando o nosso módulo de aprofundamento, vamos falar agora de algumas instituições que são menos pedidas em concursos, por isso nós não a abordamos quando falamos nas instituições financeiras, no sistema financeiro de uma maneira geral. Vamos começar complementando as instituições financeiras não monetárias. Relembrando, instituições financeiras não monetárias são aquelas que não captam depósitos à vista. Nós já tratamos dos bancos de investimento, dos bancos múltiplos sem carteira comercial, dos bancos de desenvolvimento, agências de fomento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, crédito imobiliário e associação de poupança e empréstimo, como também as companhias hipotecárias. Vamos falar agora das sociedades de crédito ao microempreendedor. Sociedade de crédito ao microempreendedor são instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade limitada. Não é sociedade anônima. Essas obrigatoriamente são sociedades limitadas. Podem operar também sob a forma de organização social de interesse público, vinculadas a uma instituição financeira. E tem como objetivo exclusivo a concessão de crédito a pequenos e microempreendedores e pessoas físicas de baixa renda. As sociedades de crédito ao microempreendedor foram implantadas como um primeiro elemento quando se começou a construir o microcrédito no Brasil. Atualmente, a maioria dessas sociedades trabalha sob a forma de repassadoras de recursos de outras instituições financeiras maiores. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal recentemente lançou um programa de microcrédito que uma das formas de atuação é por meio de convênios com organizações sociais de interesse público, que operam como sociedade de crédito ao microempreendedor. Então, essa é uma instituição financeira diferente, porque é obrigatoriamente uma sociedade limitada. Não é muito pedida em concursos, mas como ela existe, é importante que você tome conhecimento dela, porque caso isso venha a ser incluído futuramente em algum edital, você já terá conhecimento. Até porque, como nos últimos tempos tem crescido a importância do microcrédito, os assuntos relacionados ao microcrédito tendem a ser mais pedidos de agora em diante. Vamos ver agora outros intermediários e auxiliares financeiros. Nós já havíamos comentado anteriormente acerca das bolsas de valores, mercadorias e futuros, das corretoras e distribuidoras, das corretoras e bancos de câmbio e das empresas de leasing. Vamos falar dos agentes autônomos de investimento. Agentes autônomos de investimento são pessoas físicas credenciadas como prepostos por corretoras, distribuidoras e bancos de investimento, principalmente corretoras e distribuidoras, porque a atuação dos agentes autônomos de investimento é de representar a corretora perante o seu cliente da corretora. Então, o objetivo, a atuação do agente autônomo de investimento é no sentido de captar clientes para as corretoras. Isso ocorre pelo seguinte: como nós sabemos, o mercado de capitais está hoje centralizado em São Paulo. A BMF Bovespa funciona em São Paulo, tanto no segmento de bolsa como no mercado de balcão, o Bovespa+. E é um ambiente eletrônico. Mas nós temos investidores no país inteiro. E as corretoras estão sediadas principalmente no Rio, em São Paulo, e mais alguma coisa em Minas Gerais. Você não tem corretoras sediadas em todos os municípios, mesmo nos maiores do país.
E muitos investidores não se sentem confortáveis em ter contato apenas por telefone com alguém de outro estado, um contato distante, ou ficar apenas no home broker, no sistema eletrônico. Precisa de alguém para conversar, para trocar um mínimo de ideias e até para ser convencido a investir no mercado de capitais. Então esse é o papel do agente autônomo de investimento. É o de fazer a ponte entre o investidor e a corretora. O agente autônomo de investimento tem que ser vinculado a uma corretora. Ele não é funcionário da corretora, ele é autônomo, mas ele é credenciado por uma corretora. Recentemente, a CVM expediu uma nova instrução definindo que cada agente autônomo só pode ser vinculado a uma corretora, porque não existia essa exclusividade antes. O agente autônomo também não pode funcionar como consultor. Consultor de investimentos é outra coisa. Consultor é aquele palpiteiro profissional que é pago pelo cliente. O agente autônomo de investimento recebe parte da comissão que é paga à corretora. Então, ele não pode direcionar as aplicações do cliente. O objetivo da existência do agente autônomo é de captar clientes para a corretora. Temos ainda os chamados administradores de recursos de terceiros. Nós já falamos bastante dos fundos de investimento. Vamos falar agora com mais detalhes das administradoras de consórcios. Administrador de consórcio é uma instituição que é considerada no Brasil instituição financeira, é fiscalizado pelo Banco Central. Consórcio a gente sabe o que é. É aquela instituição que reúne um grupo de pessoas que se pretende adquirir um bem. Então as pessoas vão pagando prestações e mensalmente 2 ou mais desses consorciados são contemplados, normalmente no mínimo 2, um por lance, que dá uma antecipação maior do valor do bem, e outro por sorteio. O objetivo é que todos paguem as prestações mensalmente, e aí todos receberão esse bem até o final do prazo previsto do consórcio. A instituição financeira que organiza os grupos de consorciados é uma administradora de consórcios. Ela tem a obrigação de zelar e de administrar os recursos dos consorciados, porque as pessoas vão pagando, ela vai adquirindo os bens para os consorciados que foram contemplados por lance ou por sorteio, mas ela tem que administrar os recursos dos outros para garantir o direito de todos os consorciados receberem o bem até o final do prazo. Por isso elas são consideradas administradoras de recursos de terceiros e por isso são fiscalizadas como tal pelo Banco Central, como uma instituição financeira. Temos também, no rol dos administradores de recursos de terceiros, os clubes de investimento. Os clubes de investimento são formados por pessoas físicas. Um grupo de pessoas físicas se reúne e funda um clube. Só que não é um clube para jogar futebol nem para nadar na piscina. É um clube para investir. Investir os recursos dos sócios em conjunto. Os sócios, portanto, possuem cotas do clube de investimento. O registro dos clubes de investimento é feito pela Bolsa. A Bovespa registra e fiscaliza os clubes de investimento. É importante garantir a participação dos membros nas assembleias, nas deliberações, acerca do destino dos recursos, quais serão as ações a serem adquiridas. Cada cota dá direito a um voto. Então não é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade de capital. Entretanto, nenhum sócio do clube pode ter mais de 40% das cotas, porque se isso fosse permitido, você poderia ter aquela situação em que um sócio sozinho teria mais de 50%, o clube seria dele.
Então, para impedir a deliberação exclusiva, você tem um sócio controlador num clube de investimentos, que não é o objetivo, porque o objetivo do clube de investimentos é impulsionar a participação das pessoas físicas no mercado de capitais. Por isso, é limitado, no máximo, 40% das cotas na mão de um único membro, de um único sócio. A realização dos lucros se dá apenas quando o sócio se retira, aí ele sai com as cotas e embolsa o lucro que obteve com a negociação das ações. A carteira é formada principalmente por ações. Tem que ter no mínimo 51% do capital dos recursos do clube aplicado em ações. Os outros 49% podem ser em outros títulos. O normal é em títulos de renda fixa do mercado de capitais, como debêntures, pode ser também bônus de subscrição, ADRs, e admite-se que uma parte também seja em títulos de renda fixa, como, por exemplo, títulos públicos federais. O estatuto do clube de investimento obrigatoriamente deverá prever a política de investimento a ser adotada, o cálculo da cota a que cada membro tem direito, como é que é calculado esse valor, o prazo de duração do clube, que pode ser indeterminado, a forma de resgate das cotas no momento da saída do clube, como o clube irá proceder à compra e venda de ações, o prazo mínimo de aplicação, o prazo mínimo que o sócio tem que se manter no clube, as regras para o ingresso de um novo sócio, as condições para o encerramento. O estatuto deve prever qual o quórum mínimo de assembleia, por exemplo, para o encerramento do clube, e também que condições para o resgate das cotas no caso de morte ou invalidez permanente do participante. O estatuto deverá prever os poderes da Assembleia Geral, que irá também definir alterações no estatuto quando for o caso. Vamos falar agora de uma nova empresa criada em 2011, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é uma empresa de um sócio só. A gente dizia até bem pouco tempo que empresa de um sócio só se fosse subsidiária integral, que seria uma sociedade anônima de um sócio só. Agora existe também a limitada de um sócio só, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é uma pessoa jurídica. Relembrando que as pessoas jurídicas podem ser sociedades civis ou empresárias. As sociedades empresárias anteriormente podiam ser limitadas ou anônimas, e as anônimas de capital aberto ou fechado. Dentro das limitadas, agora nós temos também a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI. Obrigatoriamente, a razão social da EIRELI é o nome do sócio, seguido da sigla EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O capital mínimo de uma empresa individual de responsabilidade limitada é de 100 salários mínimos, o maior salário mínimo em vigor no país. É uma empresa de um único sócio. Pode ser, inclusive, o resultado da transformação de uma sociedade limitada que tinha vários sócios, os outros saíram da sociedade e aquele único sócio requer no registro comercial, na junta comercial, a transformação daquela limitada original numa empresa individual de responsabilidade limitada. A lei agora admite essa possibilidade. Foi uma alteração promovida no Código Civil. O sócio de uma empresa individual de responsabilidade limitada só pode ter uma empresa nessa condição.